Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ismael e nós estamos aqui no canal Pregador Adventista e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a lição da escola sabatina. E eu já peço para que você compartilhe essa mensagem, divulgue para os seus amigos, para outras pessoas, ative o sininho, porque a gente quer que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Tá certo? Então já vai compartilhando aí agora, enquanto você está assistindo. Muito bem, esse trimestre nós estamos estudando sobre esse tema, provados pelo fogo. E o autor da lição, ele traz a ideia de um crisol. Crisol é um recipiente utilizado para aquecer substâncias, metais, e diga-se de passagem, metais valiosos como o ouro. E depois que esse metal ele é aquecido, então o ouro ele é purificado e vai sair uma boa joia. Essa ilustração utilizada pelo autor da lição, ela é tomada de forma assim figurativa para poder assim mostrar que o cristão ele é testado, o cristão ele é provado pelas dificuldades, pelas tentações, pelas adversidades da vida. E quando o cristão ele é provado, o seu caráter é burilado, o seu caráter é transformado até que ele atinja a medida da graça de Cristo na vida dele, até que ele consiga ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E nesse trimestre, nós estaremos exatamente estudando, explorando esses temas que têm relação direta com a teologia do sofrimento. Afinal de contas, todos nós passamos por alguma dificuldade, por alguma prova. Na lição de hoje, o tema é lutando com toda a energia. E o verso, o verso base se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Só que antes da gente ler o verso, eu queria que vocês imaginassem a cena. Um homem e uma mulher estão participando de um programa de televisão, um programa de entrevistas. O que esses dois têm em comum? Tanto o homem perdeu um filho, quanto a mulher também teve o seu filho perdido, o seu filho foi assassinado, na verdade. Então, tanto a mulher quanto o homem teve o filho assassinado. Assim sendo, a entrevista é feita e a gente percebe que a mulher está amargurada, ela não conseguiu perdoar, ainda está convivendo com o sofrimento da perda e, acima de tudo, não consegue ter paz de espírito. Já o homem, ele já havia perdoado a pessoa que tinha assassinado seu filho. E ele já estava vivendo em uma outra realidade espiritual. O que essa história nos revela sobre a teologia do sofrimento? O que essa história fala? Essa semana nós vamos explorar exatamente esse tema. Eu queria que você ficasse conosco, conectado aqui, acompanhando as explicações da lição da Escola Sabatina. Eu queria só introduzir com esse texto para que você já pudesse entender o que vem pela frente. E o texto que eu quero destacar é o de Colossenses capítulo 1, versículo 29, que diz assim: é para esse fim que eu me empenho, me esforço o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. O contexto dessa declaração, que aparece na Bíblia, Paulo está falando da missão, está falando da pregação do Evangelho. E ele chega inclusive a dizer que ele se alegrava no sofrimento. Ele inclusive chega a afirmar que as aflições preenchiam a vida dele, porque ele estava seguindo os passos do seu mestre. Assim sendo, nós consideramos que esse verso ele aponta sim para uma realidade de luta, de batalha na pregação do Evangelho. As lutas e as batalhas que o cristão sofre quando ele se aventura na pregação do Evangelho, mas que não para por aí.
Existem também outras lutas que os cristãos passam no seu dia a dia. E é sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre a luta com energia, com vitalidade, que nós iremos estudar essa semana. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.